With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Fala, Zoucas. Fala, pessoal do Relatos do Além. Meu nome é João. Sou de Florianópolis, Santa Catarina. E... bom, vamos lá. Eu tenho... uma breve coletânea de relatos que aconteceram na casa de uma amiga da minha mãe. A minha mãe, ela era doméstica dessa senhora na época, só que, enfim, ela saiu, mas continuaram muito amigas, né? A gente visitava, ia lá várias e várias vezes. Era muito amigos, de se ligar todo dia, de bater papo e tal. Essa senhora, cara, ela tinha um filho que, enfim, se envolveu, né, num acidente que foi fatal para ele, né? E ela meio que não superou. Ela viajava o Brasil todo, né? Aí para ter respostas, para tentar cartas, para tentar um contato. E ela tinha lá diversas cartas, de fato. Não se sabe se era real, se não era, se era algum charlatão, né? Que, infelizmente, acontece de muitas pessoas tirarem proveito de gente inocente, né? Tira proveito da fé das pessoas, né? Para conseguir dinheiro, que é um absurdo na minha visão. Infelizmente isso acontece e muito. Não se sabe se as cartas que ela tem são reais, né? Ela foi a princípio, né, o que a gente julga que a única que ela tem uma que faça real sentido, que na carta diz coisas que somente o filho dela dizia para ela, e inclusive a caligrafia batia, era uma de um dos discípulos. Eu não sei ao certo, não entendo muito, sou um pouco leigo, mas do Chico Xavier, né? Se é real ou não é, eu não sei. Mas eu só sei que na casa dela parecia que, na nossa visão, assim, quando eu fiquei um pouco mais velho, que quando eu visitava ela com bastante frequência, eu era criança, devia ter os meus, sei lá, comecei a visitar de criancinha mesmo, de 5, 6, até os meus 13, 14 anos, né? E quando eu fui ficando um pouco mais velho, fui entendendo um pouquinho mais de espiritismo, dessas coisas, né? No mundo, de modo geral. A gente, quando conversava,
somente entre a gente, né? Digo entre a gente, meu pai, minha mãe, eu e minha irmã, né? A gente tinha a sensação de que o fato dela ser muito, muito apegada a ele fazia com que ele não tivesse descanso. Parecia que ele estava sempre ali presente, que ele estava naquela casa, que ele não conseguia ir embora, que ele não conseguia ter um descanso, sabe? E ela não dormia, ela ficava noites e noites nessa função de querer um contato e fazia tudo que era possível, que ela descobriu, que aprendia em tutorial de internet ou dos gurus do espiritismo, né? O que aconteceu? Minha irmã, volta e meia, ela passava uns dias lá, dormia lá, ficava lá com ela. Como eu disse, eram muito amigas e... Enfim, a minha irmã, ela já relatou diversos avistamentos, vultos, estralos, sussurros, luz que apaga sozinha, fecha que abre sozinha, objetos que estavam lá, no outro dia não estavam mais, várias e várias e várias coisas. Ela relatou. Eu também já avistei, que quando eu ficava lá também já avistei, já presenciei, já talvez acenei sem querer. Enfim, era bem estranho, bem angustiante, digamos assim, o ambiente lá. Mas uma, assim, que impactou bastante foi um dia que ela adotou 3 irmãos. Adotou, não. Eu não sei como é que é, mas ela meio que ela adota temporariamente umas crianças. Vai lá e fica temporariamente na casa dela, porque ela era muito apegada à criança, amava a criança. E ela queria ter sempre alguém com ela, como ela ficava muito tempo sozinha, né? E ela meio que, vou botar entre aspas, adotou ali. Eram 3 irmãos, né? 3 crianças. E vamos botar que um tinha a minha idade na época, que tivesse os seus 12 anos, e era um menino e 2 irmãs. Aí vamos botar que um tinha 12 anos, a outra tinha 10 e outra era criança, devia ter os seus 5 anos. Era bem jovem, bem criancinha mesmo. E daí, tá, beleza. Eu ia lá, normal, sempre, né? Meus pais iam pelo menos umas 2, 3 vezes na semana lá. Eram grudados, assim, eram muito, muito amigos. E eu brincava com eles, eu jogava bola, corria, descia barranco e tal, etc. E eu me lembro de um dia, cara, que tava a gente brincando. E a casa dela era bem grande, então a gente tava brincando de esconde-esconde, né? Tava brincando de esconde-esconde, a casa dela era grande, tinha meio que 3 andares, só que o último andar era como se fosse um sótão, um galpão, assim. Onde ela fazia meio que o ateliê dela. E, cara, aquele ateliê, meu querido, dava uns arrepios, era bizarro, era escuro, era úmido, tinha um ar muito forte, um sentimento muito estranho, era muito pesado lá, parecia. Beleza. Aí, certo dia, a gente brincando de esconde-esconde. Pô, pensa, uma casa grande. Pensa no tanto de lugar pra se esconder. Onde que eu fui me esconder, cara? Junto com a criancinha, que é a criancinha, né? Ela acabou. Sabe aquela criança indecisa que não sabe pra onde vai se esconder e ela segue alguém pra se esconder junto? Então, foi isso que ela fez. Ela me seguiu. Só que daí, do nada, ela começou a correr mais rápido que eu. Eu dei assim, não, tá tola, ela vai correr mais rápido que eu, é mesmo. Aí ela subiu lá, foi lá pra esse sótão. E nunca tive a coragem de ir lá nesse sótão. Esse galpão, enfim. E daí a gente foi, cara. Ela entrou, abriu a porta ali e eu fui atrás, né? Eu assim, eu não vou deixar agora a criança sozinha, né? Vai que, sei lá, dá alguma nhaca aqui, enfim. Eu fui junto com ela. E daí, se agachamos num canto, eu fui pra um canto, ela foi pro outro, se agachou ali, eu me agachei lá e tava tudo escuro. Escuro não, vamos botar meia luz.
porque era 6 horas ainda e não tava tão escuro assim. Mas vamos botar meia luz ali. E esse lugar, ele tinha só uma janela. E sabe essa janela que é redonda, que deve ter... Vou botar assim, ó. Uns 50 centímetros, vai? Uns 50 centímetros assim, redondo. Então, que daí até um verde, vermelho, vermelho, verde, que daí quando bate o reflexo entra as cores pra dentro. É bem essa janelinha, ficava bem no meio do ambiente, que tinha um balcão com coisa de costura e tinha uma área aberta que tinha até uns degraus pra tu acessar meio que... Eu não sei porque não tinha nada pra olhar ali, mas quando tu entrava assim tinha... Era um retângulo, lá em cima, no alto tinha essa tal janela. E pra tu acessar essa janela só com escada. Mas, enfim, aí a gente tava lá. Eu peguei, me agachei debaixo ali de um armário que tinha, fiquei atrás dele agachado. E a criança, cara, ela foi criança. Ela se escondeu atrás de um manequim. Tinha um manequim lá, que essa senhora... Enfim, ela fazia de tudo. Costurar era um hobby dela. E ela se escondeu atrás do manequim. Eu achei aquilo engraçado, né? Porque qualquer pessoa que batesse o olho ali veria. E, cara, beleza. De repente, cara, alguém abriu a porta. Eu pensei, eita nós. Tomara que não me veja, né? Que era o outro molequinho lá que tava contando, que tava procurando, né? Abriu a porta. Eu não tinha visão da porta, porque eu meio que tava de costas da porta pra eu ficar bem encaixadinho ali atrás do armário, tá ligado? Beleza. E daí, cara... E essa criança, eu tinha que botar meio que assim, ó, o rabo do olho assim, na quina do negócio pra conseguir... A quina do armário onde eu tava escondido, assim, pra conseguir ver ela atrás do manequim, que era muito claro, né? Beleza. Ouvi alguém entrando. Eu assim, puta, tem que silêncio, né? A gente dá até aquela trancada na respiração. E daí ela entrou assim... E daí, te achei. Eu não me lembro o nome, né? Aqui da criança ou dos outros irmãos ali. Mas, te achei. E a criança não falou nada, ficou, tá tudo bem? Oh, tá tudo bem? Eu olhei assim de rabo de olho, cara, a criança ela tava estática, atrás do manequim, olhando pra cima, tá ligado? Olhando pra cima. E daí eu fiquei olhando pra cima por uma parede que não tinha nada, como se ela estivesse olhando pra uma pessoa mais alta que ela. E daí eu olhei aquilo, vai que estranho. Aí ela ficou parada e o irmãozinho puxando ela assim, ela ficou parada olhando. E, cara, a gente ficou assim, né? Aí eu saí assim. Eu não sei o que eu não sei, ela tá aqui parada, ela coisa, daí passava a mão no olho dela assim. Ela não fazia nada, tá ligado? Essa passada de mão assim, pra ver no rosto da pessoa. Ela não fazia nada, estática. E daí, cara, a gente pegou ela, o irmão dela pegou ela no colo e puxou. E a todo momento que ela foi sendo pega no colo, ela ficou olhando para aquele mesmo ponto. Ficou estática, olhando para aquele mesmo ponto. E a gente desceu, né? E... Assim, me caguei. Beleza. Chegamos lá, e daí... ele já tinha encontrado a outra irmã, né? Mas já. E daí perguntou, o que aconteceu? Não, ela ficou travada lá e tal, não sei o quê. E daí ela disse, tu bateu nela, ela caiu, não sei o quê, falando. Eu assim, não, nada e tal. E daí, cara, assim, minutos depois, cara, a criança pegou e falou, não, que tinha um moço lá com a gente, se escondendo com a gente, brincando com a gente. Só que daí ele pediu pra eu ficar parada que tu não ia me ver. Tipo, falou, tipo, pro irmão dela que tava procurando, né? Pra eu ficar parada que não ia me ver, que era só ficar paradinha que nem ele. E eu fiquei parada. E ele falou pra eu ficar olhando ali pra ele que ninguém ia
me achar, mas tu me achou? E daí, no que ela falou isso, meu querido, me caguei ele mais ainda. Todo mundo ficou assustado. E daí, é claro, né? Conta isso pros adultos. Os adultos falam que é criança, é histeria coletiva, é bababá, inventa milhões e milhões de desculpas. Pensando no histórico da casa, no histórico da família, no histórico de tudo, não tem como não pensar em outra coisa, não tem como ter outra explicação lógica, não tem como pensar algo tão... ligação de fato, sabe? Enfim, essa foi uma das diversas histórias que já aconteceram nessa casa comigo, com a minha família ou até com outras pessoas que eu já ouvi de lá. Beleza, Zoucas? Tamo junto, obrigado a oportunidade e bom episódio pra vocês. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas, tudo bem? Aqui é Joyce. Eu moro na região da Baía de São Francisco, na Califórnia, e hoje eu vim aqui contar algumas histórias, experiências sobrenaturais que eu tive, que eu ainda não sei o que pensar sobre isso, né? Talvez algumas pessoas depois no grupo possam me dar uma luz sobre. Então, a primeira história que eu vou contar é a história da minha avó, da experiência que eu tive com a minha avó. A minha avó, ela faleceu após ficar 8 anos acamada. E só para traçar um perfil da minha avó, a minha avó, ela sempre foi uma pessoa extremamente apegada, uma pessoa extremamente obcecada pela família, pelos filhos e pelas pessoas da família que davam problema, porque ela achava que ela poderia solucionar todos os problemas das vidas deles. Então, com isso em mente, eu guarda isso na mente de vocês, e agora eu vou descrever a noite da morte da minha avó, que foi o que meu pai descreveu para mim, né? Meu pai estava acordado, eram 2 horas da manhã, e ele ouviu a minha avó respirando como se ela estivesse maratonando, numa maratona, uma respiração de quem estava correndo. E o meu pai pensou assim: ela vai morrer e ela está lutando para não morrer. Depois de alguns minutos passaram, ele foi checar ela e ela realmente tinha morrido. Né? Inclusive, ela morreu no dia do meu aniversário. Então, tá bom, passou algum tempo depois do sepultamento, da morte dela, sepultamento, velório, enfim. Um mês mais ou menos, eu fui dormir e no meio desse sonho que eu tive, eu vi a minha avó. E a minha avó, ela estava assim, com uma aparência tão acabada e tão assim miserável, que eu pensei assim: eu tô vendo a minha avó e ela não tá bem. No dia seguinte eu liguei pro meu pai e eu falei assim: pai, eu sonhei com a avó, mas ela tava tão miserável, tão acabada, ela tava feia. E meu pai falou assim: ela não queria morrer e ela lutou até o último minuto para ela poder ficar, mas não teve jeito, ela teve que ir. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu também sabia que ela tinha esse apego extremo a tudo, que todo mundo da família, que ela achava que ela tinha que proteger todo mundo. Ela não queria morrer por causa disso. E mesmo que ela fosse evangélica, fosse crente, sei lá, falar da morte para ela era uma coisa assim absurda. Ela tinha um medo assim tremendo. Vamos passando um pouco de tempo, passou esse tempo, eu fiquei com isso na minha cabeça, e eu acho que depois, mais ou menos uns 6 meses depois da morte da minha avó, eu fui dormir e eu tava tendo um sonho, e de repente, do nada, desse sonho que eu tava tendo, parece que eu fui transportada para um lugar que não era meu sonho. E nesse outro sonho que eu fui transportada, eu vi a minha avó. Ela estava assim num lugar, parecia que era um salão muito grande, com várias pessoas, e ela estava assim bonita, bem vestida, do jeito que ela se vestia quando ela ia na igreja, mas ela estava muito, muito mais jovem. Mas eu sabia que era minha avó, tinha a aparência da minha avó. E eu olhei assim para ela: mas vó,
E eu pensei assim, tudo bem, vó? E eu pensando assim no meu sonho, na minha cabeça, mas ela morreu. Por que ela tá aqui? E ela veio, falou comigo, oh, minha netinha, e veio, me abraçou e me beijou e tudo mais. Aí tinha um outro senhor, também eu consigo ainda ver a fisionomia desse senhor que estava chegando perto dela, que não era o meu avô e ninguém da família que eu conheci, que tinha morrido. Ele era um senhor assim, mais ou menos um pouquinho mais baixinho do que ela. Nesse sonho a minha avó estava mais alta. E esse senhor era um pouquinho mais baixinho com ela. Ele também estava se vestido, estava vestido assim de uma forma assim bem clássica, bem bonita, assim, afeiçoado, não sei se fala essa palavra, afeiçoado, afeiçoado. Como se estivesse numa igreja esperando uma reunião. E minha avó falou assim, fulano de tal, venha cá, essa daqui é a minha netinha Joyce. Aí ele veio, apertou minha mão, me cumprimentou. É você que é netinha dela, a Joyce, que mora nos Estados Unidos? Eu já ouvi muito falar de você. Aí eu conversando com eles, a minha avó olhou para esse senhor olhou para ela e fez um sinal assim com a cabeça de tipo, nós precisamos ir agora. E a minha avó se virou para mim e falou assim, Joyce, agora a gente vai participar de uma reunião aqui que você não pode ficar. E quando ela falou isso, que você não pode ficar, eu acordei na minha cama. E eu pensei assim, eu acho que agora a minha avó, ela aceitou que ela tá morta e ela aceitou que ela tem que ir pra frente, né? E eu assim, fiquei muito feliz de ter visto ela bem depois, não é? E depois eu contei essa história para minha família, meu pai acredita, mas a minha mãe, ela é completamente muito crente evangélica, ela acha que não. Mas enfim, essa foi a minha história número 1. E eu tenho uma outra também história, história número 2, que também tem a ver com sonho, mas essa foi assim muito real, muito estranha e cabulosa, né? Como a gente diz. Essa história aconteceu mais ou menos 4, 5 anos atrás. Bem no começo do meu casamento. O meu marido, ele acordou de madrugada para ir no banheiro e eu também acabei acordando no mesmo horário que ele também para ir no banheiro. A gente se encontrou assim no meio do caminho, né? Aí ele até fez uma brincadeira, eu odeio acordar de manhã, acordar de madrugada para poder fazer xixi. Aí eu falei, eu também, né? Aí tá bom, ele voltou pra cama, eu voltei pra cama e a gente dormiu. E nessa segunda metade do nosso sonho, eu tive um sonho que eu tava num bar. Eu sonhei que eu tava nesse bar, mas que eu não tava nesse bar, aquilo não era o meu ambiente. E nesse sonho, nesse bar que parecia que era mais um bar assim underground, eu vi o meu marido mais jovem, como se ele tivesse assim, uns 22, 23 anos. E todas as pessoas desse ambiente que era assim, um pouquinho mais escuro, tinha um bar assim no canto, e eram todas pessoas novas e jovens que parecia todas em idade de faculdade, estavam ali curtindo, era um feriado, alguma coisa dessa forma. E eu, na minha cabeça, eu entendi assim que era uma festa de faculdade do meu marido e que eu estava lá, presenciando tudo isso. De repente eu avistei o meu marido, como eu tinha falado antes, eu avistei o meu marido no bar, bebendo, mais novo, conversando com essa menina, e ele estava muito próximo dessa menina, conversando. Parecia que ele gostava muito dela, que ele estava tentando tentando se aproximar dela, mas ele estava meio relutante. E essa era uma menina morena, de cabelos curtos, pretos, baixinha, e ele conversando com ela. E eu acordei de manhã, o sonho acabou, tá? Só para dar uma ideia aqui. Eu acordei de manhã e era um domingo e a gente foi fazer café da manhã junto. E ele me falou alguma coisa nesse café da manhã que me fez lembrar do sonho que eu tive. Aí eu
olhei para ele e falei, nossa, eu tive um sonho com você na noite passada, e eu descrevi todo o sonho para ele. Ele olhou para mim e falou assim, para. Aí eu falei assim, para por quê? Não, para. Você não teve esse sonho? Eu falei, sim, eu tive esse sonho. Eu sonhei que você estava num bar, parecia que era um bar da sua faculdade e tudo mais, e tal, e todo mundo conversando, e eu vi você no bar com essa menina, e parecia que você tinha um crush nela. E ele arrepiou assim da cabeça aos pés. Joyce, para. Você tá zoando comigo, você tá louca. Aí eu falei, não, por quê? Aí ele me falou assim, Joyce, na noite passada, eu tive um sonho que eu estava num bar da minha faculdade. A música estava alta, o bar era escuro. Todo mundo da minha faculdade era final de semestre. E eu estava num bar conversando com essa menina que eu gostava muito. E ele falou assim pra mim, me descreve essa menina. E eu falei assim, essa menina é uma menina baixinha, morena, cabelos curtos, pretos. E ele foi me mostrar uma foto. É essa menina? Eu falei, sim, é essa menina. E ele, assim, ficou muito aterrorizado. Ele é muito aterrorizado até hoje com essa nossa experiência. Então, como eu acredito que eu não sei como isso acontece, mas eu acho que eu estava vendo o sonho que ele estava tendo. Porque lembra que eu falei no começo que eu estava num sonho que parecia não ser meu, que não estava pertencendo? Então era isso que eu entendi, que eu estava assistindo o sonho dele. E eu não sei se isso já aconteceu com alguma pessoa que escuta esse podcast, mas eu gostaria de saber se alguém já teve experiência dessa forma. E é uma coisa que a gente, assim, até hoje, a gente não entende, que até hoje ele fica embasbacado que isso tenha acontecido. E o meu marido é uma pessoa extremamente cética, ele não acredita em absolutamente nada. Mas disso, com esses fatos, ele teve que baixar a bola dele e falar, isso realmente aconteceu. Então essas são as minhas 2 histórias. Eu espero que vocês tenham curtido. E até a próxima. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at Fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Agradecer imensamente a você que chegou até o final desse programa, não desistiu no meio. Parabéns pela coragem. Se você ainda escutou esse podcast de madrugada ou de noite, putz, aí você tá de parabénsão mesmo. E por isso tem todo a minha consideração, né? E, galera, mais uma vez, todo mundo que mandou os relatos hoje, cara, cada relato mais incrível que o outro, né? A gente tá aí se superando toda semana. Obrigado novamente você que manda. Pra mim, às vezes, a mensagem lá, pô, Zoucas, como é que eu faço pra mandar relato? E de fato manda, porque tem muito. Vou puxar o orelha de vocês. Muita gente me manda mensagem e não manda o relato depois. Eu fico triste, fico chateado, fico magoado, de verdade. Às vezes eu até volto lá, pô, e aí, fulano, vai mandar? Tô esperando. Pô, gente, não faz isso. Não deixa eu criar essa expectativa, né? Não vai me iludir. Se você mandar uma mensagem pra mim no WhatsApp, pô, porque você realmente quer mandar a mensagem, mandar o seu relato, né? Contar a sua história. Então não deixa eu ficar lá, tipo, conversando com as paredes, né? Mas eu quero agradecer principalmente a você
tá lá no grupo secreto também, tá participando, né? Nosso grupo, que é muito mais que um grupo, é um grupo de apoio, né? Pra todo mundo que já viu coisa aí e ficou mal da cabeça. Galera, é muito maneiro. Lógico que eu tô brincando, né? Mas assim, é muito legal ver a gente ir lá no grupo todo dia trocando ideias e contando suas experiências, né? Até histórias de família mesmo. Minha tia viu, meu avô viu tal coisa. E às vezes o pessoal vai e pega o relato da mãe, da avó, da tia e coloca lá no grupo. Eu também às vezes pego um relato ou outro de uma pessoa que não quer muitas vezes aparecer no programa, né? Lógico, eu peço permissão de todo mundo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas o cara fala, não, pode botar lá no grupo, mas eu não quero aparecer no podcast, sou tímido. E eu coloco, cara, e é sempre muito legal ver a galera ouvindo, né, e escutando. É quase como se fosse um mini podcast todo dia lá, sabe? Às vezes eu também mando meus áudios lá. Lógico, quando dá, né? Sabe como é que é? Trabalho 9 às 5. É puxado, a gente tem família, tem casa. Mas também, quem sabe, né? Um dia a gente viver aí de criação de conteúdo na internet é um sonho. E você sabe, pra fazer isso, se você quer podcast todo dia, é muito fácil. Basta me apoiar o podcast e todo mundo que faz esse podcast lá através do Apoia-se, que é o www.apoia.se/Relatos do Além. E a partir disso você vai ter acesso ao grupo, vai ter acesso à nossa pasta fantasmagórica com vários, mais eu acho que já passamos de 100 casos lá na nossa pasta, um melhor que o outro, muita coisa que não vai entrar no ar, muita coisa que ainda vai no futuro, assim, distante, talvez ano que vem entre no ar, tá tudo lá pra você desbravar, digamos assim, se você tiver coragem suficiente, obviamente. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do programa e se tocar o telefone, não tenha medo, o além pode estar esperando do outro lado da linha. 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 Do outro lado da linha.